Bom, então vamos agora, né, para a última parte da nossa aula. E aqui eu quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, né? Então eu tenho uma coletânea, tá? Essa coletânea eu vou deixar como proposta diagnóstica para quem se inscrever no curso. Então você pode se inscrever, fazer e mandar para mim para eu corrigir, tá? Então eu vou ter uma noção. Essa coletânea é uma coletânea, né, gente, que, digamos assim, é uma coletânea mais universal, não pede proposta de intervenção, tá? E ela tem características do Enem, da FUVEST, da VUNESP, enfim, é né, uma coletânea, digamos assim, standard, como a gente diz. Mas o mais importante aqui é você ver como se deve trabalhar com a coletânea. Tá? Essa coletânea ela é composta de 6 textos. Esse é o primeiro texto. Ó. Esse texto é um texto adaptado de um jornal. Tá? Só antes de mais nada, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. A prova de redação ela é composta de 2 partes. Tá? Quais são essas partes? A primeira parte é a coletânea, tá certo? Na coletânea você tem os textos ou fragmentos de texto que servem para contextualizar, trazer dados, né, informações, trazer aspectos, né, do tema que vai ser tratado. Né? Então a primeira parte é a coletânea. A segunda parte é a proposta de redação, que traz a frase temática, que é a frase que sintetiza o tema, tá? E aponta para o problema sobre o qual você vai ter que escrever. Tá? E ela dá instruções, né? Quantas linhas tem que ser, se tem que ser um texto dissertativo argumentativo, se tem que ter título ou não, tá? Então, aqui nós temos a coletânea, ó, um texto tirado de um jornal. Veja que a coletânea, as coletâneas, e principalmente a FUVEST tem feito isso, o Enem faz isso também, a VUNESP, mas a FUVEST enfatiza muito isso, né? Ela tem textos de vários gêneros, tem textos jornalísticos, normalmente textos de vários gêneros, e também textos que envolvam não só linguagem verbal, mas também linguagem visual. Então tem figuras, imagens, né? Então aqui, por exemplo, o texto 1 traz traz um trechinho do jornal Correio, texto jornalístico, e traz aqui uma imagem, tá? O texto 2, tá certo? É um post do Instagram, né? Aqui, depois a gente vai ver, né? Fala sobre o João Gomes, que é um cantor que pediu para fazer uma casa, igual a casa sertaneja que ele tinha, e os arquitetos se recusaram, né? E quiseram fazer uma casa quadrada, como ele diz, né? E aí ele ficou puto, não quis fazer, né? Isso suscitou um debate, a gente já vai ver qual, tá? E esse texto 2 é um post do Instagram, né? Em que um arquiteto comenta, né, essa história, tá? Se posicionando a respeito dessa coisa do tipo de casa, né? O texto 3 aí ó, né? Então o primeiro texto é um artigo de jornal, o segundo texto é um post do Instagram, o terceiro texto é uma letra de música. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais, né? Do José Rodrigues e Tavito, fez muito sucesso, né? O texto 4 é uma imagem, né? Uma reprodução. Então aí você tem o quê? Né? Um texto visual, né? Um texto artístico, né? Uma pintura do Volpe, Casario, que mostra uma casinha de interior, né? Uma casinha com quintal, com varanda, né? Provavelmente a varanda do outro lado lá, né? Com fogão de lenha, provavelmente, né? Uma casinha bem simples, né? Bem gostosa, com quintal e tal, né? O texto 5 é um texto filosófico, né? Um texto, um ensaio, né? Do Heidegger, olha só, um filósofo alemão, né? Que fala sobre o que significa habitar, né? E aí o texto 6, olha só, é um texto literário. Então você tem poesia, você tem pintura, você tem texto filosófico. Então isso aqui é um modelo de coletânea. E aí você tem aqui o texto da Djaimília Pereira. Para quem vai fazer FUVEST, a visão das plantas. Inclusive, eu analiso essa obra, né? A visão das plantas, que é a história do capitão Celestino, um capitão de navio negreiro, né, que no final da vida, navio negreiro mesmo, né, ali quando havia escravidão, ali no século XIX, português, ele resolve voltar para Portugal e passar os seus últimos dias na casa onde ele viveu, né, a infância. Já não tinha mais ninguém morando lá, já não tinha mais nenhum parente vivo, então a casa está abandonada, e aí é um trechinho que fala da casa, né. E aí, gente, a proposta de redação pede para você, então essa é a coletânea e aí a proposta de redação. Redija um texto dissertativo argumentativo expondo seu ponto de vista sobre o tema, a importância da casa para a vida das pessoas. Qual a importância da casa? Então vamos ver? Por que exatamente esse tema? Vamos ler o primeiro texto, né? E ver como que a gente trabalha, né? Veja, a prova de redação é uma prova de leitura e redação, então você tem que ler a coletânea, não tem jeito. A FUVEST enfatiza muito isso, a VUNESP enfatiza muito isso, a Unicamp você tem que obrigatoriamente fazer menção à coletânea. Nem o Enem,
A coletânea te orienta, você tem que ir além da coletânea. Em todos eles você tem que ir além da coletânea, mas na FUVEST, na VUNESP, na Unicamp, o diálogo com a coletânea é fundamental. Então a gente vai aprender a dialogar com a coletânea também. Tá? Então vamos ver aqui. O músico pernambucano João Gomes revelou. Então a primeira parte, então a coletânea vai te fazer entender o problema e depois se posicionar com a tese e selecionar argumentos. Beleza? Então vamos lá. O músico pernambucano João Gomes revelou que não conseguiu encontrar um arquiteto para realizar a obra de sua nova casa em um condomínio de luxo em Recife. João Gomes, vocês se lembram, ano passado, né, foi o artista do momento, um menino muito bacana, né, que veio do interior de Pernambuco, ali da região de Petrolina, Serrita, né? E eu dei aula ali perto, olha, São Raimundo Nonato, no interior do Piauí, e a universidade que eu dava aula, a sede era em Petrolina, né? E é interessante, esse menino inclusive estudou no Instituto Federal, ali em Petrolina a gente tinha muitas ligações com o Instituto Federal, né? Mas é uma região que eu conheci, eu recomendo, uma região muito bacana. E ele canta o piseiro, né? Que é um gênero musical nordestino, e ele faz muitas referências à cultura nordestina, à cultura do vaqueiro, que é muito forte lá, né? Então fez muito sucesso, né? Trouxe a cultura nordestina. No ano passado ganhou todos os prêmios, foi a figura do ano aí, né? No cenário artístico. Obviamente ganhou dinheiro, né? E foi construir uma casa num condomínio de luxo em Recife. Então ele sai do interior e vai para a capital. Ele queria construir um imóvel com uma estética, olha só, parecida com a do sertão, lugar onde nasceu e cresceu. Aí ele diz, discurso direto, na hora de fazer a casa não deu certo, porque as casas que eu achava bonitas eram aquelas casas de sertão, casarão de alpendre. E ninguém queria fazer uma dessas no condomínio chique, queriam fazer as casas quadradas, daí a imagem, né? Ou casas caixotes, né? Não estavam querendo fazer a casa do jeito que eu queria. Então veja que ele queria uma casa sertaneja, mas eles queriam fazer aquela casa padronizada, típica casa de condomínio de luxo, declarou o músico. A declaração gerou polêmica, olha aí, por isso que veio para a prova de redação, para o tema de redação. E chamou atenção para a arquitetura padronizada, olha aí, ó, né, predominante nos condomínios do país. Padronizado, tudo igualzinho. A mesma, né, mesmo tipo de arquitetura, né? Quadrada, vidro, enfim, né? Olha lá, ó. Agora aqui veja a contrapó. A declaração gerou polêmica e chamou atenção para a arquitetura padronizada predominante nos condomínios do país. Então, por um lado, essa arquitetura padronizada, em contraponto, olha a importância dessa expressão, ó. Em contraponto ao desejo por espaços que refletiriam identidade, memória e pertencimento cultural. Então, qual que é o contraponto? Aquela casa do sertão, sertanejo que o João Gomes queria, era uma casa com a qual ele se identificava, a qual ele se sentia pertencente, porque ele cresceu ali, as memórias dele estão ali. Aí, em contraponto, aquele tipo de casa caixote, padronizada, né, com aqueles, gente, com material de primeira, né, primeiríssima linha, né, uma casa funcional e tal, mas não tinha essa identidade, não tinha memória, ele não se sentia pertencente. E casa é um lugar onde você vai passar, né, uma parte da sua vida. Então, ó, em contraponto, então essa padronização em contraponto à memória, à identidade, ao pertencimento, à singularidade de cada um, né? Levando a discussões sobre o afastamento do Brasil que se habita e a necessidade de arquitetura mais conectada com as raízes e afetos locais. Então, muitos passaram a criticar dizendo que essa arquitetura pasteurizada, padronizada, né, ela não está associada às raízes, ela, pelo contrário, né, ela parece mais, sei lá, norte-americana, alguma coisa assim, né? Não sei, mas ou então um negócio meio industrializado, meio massificado, né, meio sem identidade. Né? Aliás, dentro dessas casas, inclusive, você não pode nem modificar as coisas, porque é tudo embutido, né? Você não tem nem possibilidade de modificar, né? Você tem, é sempre a mesma coisa. E vocês sabem que a vida da gente, né? Ela passa por etapas, né? E cada etapa a gente vai, né? A casa, né? Vai refletindo essa história. Uma casa que você não pode mudar, não pode mexer, né? E a gente muda, né? Então, assim, é uma casa em que é difícil você construir memória ali, construir identidade, né? Então, depois da frustração, o cantor decidiu se mudar para outra área da cidade ao lado da esposa e dos filhos. Bom, então aqui está o texto. Vocês já viram os outros textos, né? Então, a gente tem que fazer a conexão. E tem que entender o problema, tá? Então, qual é o problema? O problema é que
a casa, né? É, essas casas padronizadas, elas são casas, né, que não têm, né, a identidade, que não tem identidade, a noção de pertencimento, né, que predomina, né, que não se desenvolve ali, né, ao contrário daquilo que o João Gomes queria, que era uma casa com a qual que ele tivesse a memória, a casa que lembrasse a ele a infância, né, que tivesse afetividade. Então, se você reparar bem na coletânea, né, olha o que ele diz aqui no primeiro texto: queriam fazer casas quadradas. Então, essa casa você já se contrapõe a essa. Olha aqui, ó. As casas que eu achava bonitas eram aquelas casas do sertão, casarão de alpendre. Então aqui tem o Volpe traz essa casinha, né? Casinha que tem quintal, que tem planta, que tem canto de pássaro, que tem fogão de lenha. Olha que interessante, fogão de lenha. Eu duvido que alguém consiga fazer um fogão de lenha numa casa dessa. No máximo aquelas varandas gourmet, estilo americano e tal, né? Mas aqui tem um fogão de lenha. O fogão de lenha está associado a quê? Né? A identidade cultural do interior, do sertão, ao qual o João Gomes pertence. Né? Se o João Gomes tivesse crescido talvez no Recife, né? Talvez né, o pertencimento dele tivesse um outro sentido, mas no caso, um sujeito do sertão que cresceu no interior, né? Então, olha só o que o texto diz: a arquitetura padronizada predominante nos condomínios do país, imagem 1, em contraponto ao desejo por espaços que refeririam identidade, memória e pertencimento cultural. Imagem do texto, é o texto, deixa eu ver aqui, o texto 4. Então eu já estou percebendo um diálogo aqui. E eu posso citar o Volpe, inclusive, não só o Volpe, né, mas muitos artistas, né, que faziam casinhas como essa. O Volpe é um dos mais, né? Tudo bem? Correto? Então, ó, veja, né? Aqui a gente tem. Eu posso pensar também, eu não coloquei aqui, mas eu posso pensar nesse texto. Ó. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos roques rurais, eu que tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Quero uma casa com afeto, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, e não plantar meus amigos. Ter amizade, ter afeto, né? Então, aqui você percebe um contraponto, né, entre essa arquitetura, a casa oriunda de uma arquitetura padronizada, e aqui já começa a surgir uma questão. Por que se constrói essa arquitetura padronizada? Será que o interesse aqui, né? Será que o interesse aqui recai sobre, né, o humano, o interesse social, o interesse cultural? Ou será que se faz porque, né, essas casas vendem, elas estão associadas a status social, status econômico, ou seja, ao mercado? Né? E aí a gente pode pensar, né, como causa aqui, né, a gente vai depois trabalhar por eixos, né, essa coisa do eixo das assimetrias sociais, né, a gente já vai voltar nisso, né, mas a gente pode pensar na raiz econômica, né, na raiz econômica que coloca, né, que é típica de um mundo, né, de uma sociedade que coloca o status econômico, né, o dinheiro, né, o poder acima do que? Né, acima da identidade, acima da memória. Né? A gente vê em vários lugares, né, para se construir edifícios ou prédios, muitas vezes parecidos com essa arquitetura aqui, se destrói casas antigas, né, casarões antigos, casarões que têm história, que têm memória. Né? Então isso é muito comum. Né? Então você tem um contraponto. Né? Olha o texto 2. Quando foi que a arquitetura brasileira deixou de ser brasileira? A fala do cantor João Gomes, então aqui está retomando, né? Está problematizando o que o João Gomes disse, esse contraponto entre a casa padronizada e a casa né, que requer padronizada, despersonalizada, desmemorializada, desenraizada, e a casa que traz memória, pertencimento, enraizamento, né? Afetividade. Então, quando foi que a arquitetura brasileira deixou de ser brasileira? A fala do cantor João Gomes escancarou algo que muita gente sente, mas que quase ninguém comenta. Então vamos ver qual é o problema aqui. Ele comprou 2 terrenos no condomínio de luxo e pediu uma casa de sertão. Alpendre grande, sombra, acolhimento. Né? Essas casas, alpendre grande, sombra, porque o sertão é muito calor, né? Acolhimento, fogão de lenha, mesa grande, rede, pessoas, né? E ouviu que ali só cabiam casas brancas, retas, quadradas, aquele pasteurizado que virou padrão. Então aí o contraponto. Veja que o texto 1 e o texto 2 estão fazendo o contraponto. A gente pensa na casa do Volpe e naquela imagenzinha da casa quadrada do condomínio. E aí vem a pergunta, a questão. Em que momento a nossa arquitetura se desconectou da nossa história? Né? Então essa casa padronizada,
não tem memória, não tem raiz, se desconecta da nossa história. E antes que alguém culpe o modernismo, o problema não é ele. Alguém pode dizer, Henrique, mas o modernismo, né, Oscar Niemeyer, esses caras faziam essas casas assim. Né? Ele está dizendo, o problema não é o modernismo. E aí ele vai defender um pouco o modernismo. Porque muita gente diz que esse estilo de casa é moderno. Né? E aí ele vai dizer, o problema não é ele. E antes, a questão sempre foi o pertencimento. Olha a palavra pertencimento que apareceu aqui. Né? O modernismo brasileiro nasceu assim, respondendo ao clima, ao terreno, ao nosso modo de viver. Então os artistas modernistas, eles procuravam dar soluções arquitetônicas, né, em sintonia com a cultura. Né? Então ele poderia fazer uma casa no estilo moderno, mas que tivesse elementos do sertão. Né? Que tivesse elementos, os bons arquitetos, eles diziam, olha, vem cá, me fala, como é que você quer a sua casa? Ele tem que sentir, ele olha para você, ele convive e fala, putz, isso aqui não tem nada a ver com você, e tal, então ele faz a casa. É legal, né? E antes que alguém... Não, o modernismo brasileiro nasceu assim. Lina Bobardi, Paulo Mendes da Rocha, Afonso Rede, Vila Novas Artigas, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, Rosa Cília. Olha, né, a coletânea está te estimulando a dialogar com o modernismo. Todos projetavam com uma brasilidade. Ó. São casas que você pode identificar elementos brasileiros, que não precisava ser explicada. Ela estava na sombra, no vento, na relação entre o dentro e o fora. Então, quando ia compor a casa, pensava, né, na cultura do lugar, na identidade, na memória de quem vai viver ali, ou do lugar onde aquela casa está. Né? Não era estética, era cultura. Então, uma casa é uma casa que reflete a cultura do lugar, reflete a identidade, né? E a pessoa se sente pertencente, reflete a memória. Né? Olha que bonito. Então, onde foi que tudo se perdeu? Aí ele vai tentar explicar o problema. Quando a essência virou fórmula, virou padrão. Quando a arquitetura virou produto e a invenção virou repetição. O que vale para a arquitetura vale para a redação. Quando é que os alunos deixaram de escrever textos mais autorais? Quando passaram a seguir fórmulas prontas, repetir. Por isso que eu brinquei com vocês. Os gêneros ajudam nisso. É como se os gêneros fossem casa de alpendre. Né? E a dissertação, né, virou casa... a dissertação virou casa padronizada, casa quadrada, né? Então, por mais casas de alpendre, por mais casas sertanejas, por mais redações com a sua cara, com o seu jeito, né? Então é isso, vamos lá. Então, vamos voltar para casa, né? A essência virou forma. O que é a essência? A essência é a essência de quem vai viver ali, a afetividade, a memória. Quando a arquitetura virou produto e a intenção virou repetição. Uma coisa importante, repetição é uma característica fundamental da economia neoliberal, liberal, capitalista, né? Ou seja, você tem que produzir produtos em larga escala. Né, produtos em larga escala, massificados. Né? Eu tenho um irmão que é consultor, ele fala, Henrique, faz porque faz mais rápido, né? São soluções que, né? Enfim, então as pessoas querem mais rápido, às vezes nem necessariamente mais barato, porque essas casas são casas de alto luxo. Né? Mas enfim, virou repetição. Né? E essa repetição é o seguinte, eu repito o padrão por quê? Porque o padrão me dá status, e status me dá dinheiro. Então, no fundo, é a busca por, né, capital, por dinheiro. Tanto capital mesmo, quanto capital social, capital econômico, quanto capital social. Né? E aquele modernismo cheio de território, do Oscar Niemeyer, né, do Burle Marx, se transformou numa caricatura branca e genérica, ou seja, a casa quadrada, que não pertence a nenhum lugar, não tem pertencimento, não pertence a ninguém. Não foi o modernismo que falhou, foi a nossa leitura preguiçosa dele. Né? A busca a busca de parecer moderno ao invés de fazer sentido. Então, assim, você pode até fazer linhas retas, né? Mas você tem que procurar trazer elementos de identidade ali. Né? Não pode ser simplesmente a repetição por repetir, né? Porque é chique. Né? Porque, no fundo, o sertão de João Gomes e o modernismo de Lina Bobardi falam a mesma língua. Pega o Volpe, né? Ou Bobardi, ou Oscar Niemeyer, que língua é essa? A língua do pertencimento, da identidade. Então, os modernistas, lembra, quando vocês estudam o modernismo, o Mário de Andrade fala disso, né? A gente tem que buscar a cultura. O Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, né? Os modernistas, na arquitetura também, eles vão buscar as raízes, né, para fazer suas obras. Se inspirar nas raízes, né, culturais brasileiras, que a gente chama de brasilidade. Então, o problema nunca foi estético. O problema é quando a estética ocupa o lugar da essência. Né? Bom, como é que a gente faz? Como é que a gente trabalha? Né?
Esse texto aqui me faz dialogar com outros. Me faz dialogar, por exemplo, com o texto do Heidegger. Tá? Depois nós vamos voltar nele. Mas olha o que o Heidegger diz que é habitar ou morar numa casa. Habitar é o modo como os mortais são e estão sobre a terra. É pertencer. Habitar não é simplesmente estar de corpo no lugar, é de corpo e alma, é pertencer. Pertencer significa se identificar, ter ali suas raízes, né? Suas memórias, seus afetos. Olha só o texto 3. A gente dialoga também, ó. Ele está falando de pertencimento. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique e sapê. Não precisa ser gigantesca, caixote gigante, com aquela porta de 3 metros de altura. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros. Então, morar é pertencer. Então, uma casa é né? A casa é o lugar ao qual você pertence, é o lugar dos seus afetos, né? E aí, ó, olha como, né, o texto que a gente está, o texto 2 está dialogando com esses dois aqui, ó. Em que momento a nossa arquitetura desconectou da história? Quando a essência é o quê? O pertencimento, a afetividade, virou produto e a intenção virou repetição, né? Não, ele repete, né? Quando a essência virou fórmula, né? Deixou de ter pertencimento, deixou de ter afeto e a arquitetura virou produto. Coisa para vender, coisa para dar status social, status econômico. E a intenção virou repetição. As casas ficaram todas iguais, né? Agora, gente, olha que interessante. O último texto, o texto 6, é o texto do Visão das Plantas. Tornaram-se aos poucos em coisa. É o Capitão Celestino, ele chega na casa, a casa está toda tomada pelo tempo, tomada pelas plantas, está caindo pelos cupins, ela está caindo. Olha o que ele diz. Tornaram-se aos poucos em coisa e fora perdendo o que a vontade humana nela tinha imprimido. Ó, perdeu o que a vontade humana nela tinha imprimido. Por quê? Perdeu a alma. A alma de uma casa são as pessoas que vivem nela. Já não tinha mais ninguém ali, todo mundo tinha morrido quando o Celestino volta. Fora lambido pelo vento como a costa, o areal e as florestas. A maresia havia curtido a sua pele e a dos seus donos. Não mais era uma pessoa. A casa não era mais uma pessoa, a imagem de quem a construíra. Então a casa ela tem que ter a nossa identidade, mas um volume de pedra, cal e madeira. Então, quando você volta nesse texto aqui, ele está questionando, não tem identidade de quem, né? Não tem afetividade, não tem pertencimento. Mas a gente tem que ir além da coletânea. Como ele fala de modernismo, olha que interessante, ó. Olha o que ele diz. E antes que alguém culpe o modernismo, o problema não é ele, a questão sempre foi pertencimento. O modernismo, está dizendo, nasceu assim, respondendo ao clima, ao terreno, ao nosso modo de viver. Porque, no fundo, o sertão de João Gomes e o modernismo falam a mesma língua, olha que interessante. A língua do pertencimento, da identidade e do espaço que carrega uma história. E aí você vai lembrar, que obra eu lembro do modernismo que tem a ver com arquitetura e com casa? Com arquitetura, né, de maneira mais geral. O Oscar Niemeyer. Olha essa arquitetura aqui, que é a igreja de São Francisco de Assis. Né? Olha o que está escrito aqui, ó. É famosa por suas curvas que representam o movimento das montanhas mineiras. Olha, o que o Neymar vai fazer? Uma arquitetura moderna, né? De concreto e tal, mas que está inserido no contexto de Minas, e Minas é o quê? Montanha. Então ele aproveita o quê? Né? Essa identidade cultural mineira, além da religião, né? Da religiosidade. Aqui é um painel de azulejo do Portinari, que também é modernista, né? Então aqui nós temos o quê? Né? Nós temos uma arquitetura que busca, né, identidade, busca pertencimento. As pessoas mineiras se identificam. Por quê? Né? Assim, isso aqui você pode fazer uma analogia, por exemplo, desenvolver uma analogia dessa arquitetura com a casa. Né? Olha o texto 3, né? Eu quero uma casa no campo onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapé, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, e nada mais. Bem cantado, né? A Elis Regina cantando isso aqui é uma coisa maravilhosa. Mas a casa é o lugar do quê, né? Da afetividade, dos meus amigos, dos meus livros, né? Da minha identidade, daquilo que eu gosto. Né? O texto 4, né? Que é a reprodução de uma tela do Volpe, um texto visual, a FUVEST, o Enem, trabalha, né? Tem incentivado, né? Tem trazido para suas coletâneas os textos visuais, né? Pinturas e tal. Então aqui uma casinha com quintal, uma casinha simples de interior, com quintal, portão aberto, tá vendo? Aqueles condomínios que tem
300 cancelas para você chegar e chega na casa e está tudo fechado, você não vê ninguém na rua. Né? Aqui não, aqui tem pertencimento, tem fogão de lenha, tem alpendre, tem quintal, tem essas coisas que vão gerando memória, memória afetiva, né? E vão dando um sentido. É bem brasileira essa casa, né? E aí, ó, o texto 5, né, do Heidegger, e a gente vai associando. Então aqui você se contrapõe, né, àquela imagem do texto 1, por exemplo, né? E aí o texto 2 também, né? Aqui é a mesma coisa. Esses textos falam dessa ideia de pertencimento e de afetividade relacionada à casa. Parece que só é possível habitar o que se constrói, diz o Heidegger. O construir, tem aquele, o habitar como meta. Então, quando você constrói uma casa, você tem como habitar. Mas nem todas as construções são habitações. Uma ponte, um hangar, um estádio, uma usina elétrica são construções e não habitações. Ele está diferenciando. A estação ferroviária, a autoestrada, a represa, o mercado são construções e não habitações. Habitações é o que você faz para habitar. Essas construções oferecem ao homem um abrigo. Nelas, o homem, de certo modo, habita e não habita. Agora, por que ele habita e não habita? Se você entender habitar simplesmente por possuir uma residência, ele habita. Mas habitar é mais do que possuir uma residência. Agora, aqui tem um trechinho interessante, ó. Considerando-se a atual crise habitacional, possuir uma habitação é, sem dúvida, tranquilizador e satisfatório. Prédios habitacionais oferecem residência. Então, por exemplo, uma casa é um lugar para você se abrigar, certo? Para quem não tem casa, poxa, né, qualquer casa vale. Mas será que qualquer casa vale? Né? Ele vai dizer, tá, tudo bem, você precisa se abrigar, mas ter uma casa não é só se abrigar. A gente não tem necessidade só de se abrigar, tem necessidade de memória, de pertencimento. Como aquela música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente não precisa só de comida, precisa de diversão, arte, precisa de beleza, precisa de memória, precisa de afeto, de pertencimento, certo? Se abrigar, alguém pode se abrigar embaixo de um barraco de madeira, tá? Tudo bem? Ou até embaixo de uma dessas casas quadradas, né? Mas será que mora ali? Será que tem identidade, pertencimento? Então ele vai dizer, ó, as habitações hoje são divididas, fáceis de se administrar, economicamente acessíveis, bem elevadas, iluminadas e ensolaradas. Gente, essas casas quadradas são extremamente funcionais, tudo isso aqui, tá? Mas será que as habitações trazem nelas mesmas a garantia de que aí acontece um habitar? Então o que seria o habitar? Habitar ou morar numa casa é o modo como os mortais são e estão sobre a terra. É pertencer. De novo, olha o que o Heidegger fala. Pertencer. Resguardar cada coisa em sua essência. A essência do João Gomes é sertanejo. O pertencimento, a identidade dele, a cultura dele é aquela. Se ele for morar numa casa quadrada, ele vai simplesmente se abrigar. Mas ele não vai pertencer. Então, por isso que ele já recusou. Eu não vou ser feliz aí. Né? Ele poderia dizer, eu quero uma casinha no campo, uma pixapê, eu quero a casinha do Volpe. Então, olha só, ó, uma ponte, um hangar, um estádio, uma usina hidrelétrica são construções, não habitações, ó, comparando, né? A represa e o mercado são construções e não habitações. Por quê? Porque isso aqui, você simplesmente possui uma residência, mas não habita, não tem pertencimento, não tem identidade. E será que é possível construir um pertencimento, uma identidade? Não sei, né? A gente é brasileiro, sei lá, né? Isso aqui é muito norte-americano. Enfim, né, gente? Agora, só uma coisa importante, você pode trazer uma outra questão também, ó. Considerando sua atual crise habitacional, possuir uma habitação é sem dúvida tranquilizador e satisfatório. Ou seja, tem gente que não possui nada, que mora na rua, né? Que mora na rua. Então, aí você pode pensar o seguinte, eu lembrei de uma coisa. Sabe como é que o pessoal costuma chamar esses condomínios com essas casas? Gente, por favor, tá? Essas casas são lindas, sob uma certa perspectiva estética, são funcionais, elas dão status, tá certo? As pessoas muitas vezes moram ali, são felizes ali, tá? Mas a gente está adotando a perspectiva crítica da coletânea, tá? Elas são padronizadas, né? Não refletem a identidade cultural do país, nem muitas vezes das pessoas, tá? Então a gente está adotando a perspectiva crítica, tudo bem? Não é nada pessoal, é uma perspectiva mais ampla, mais crítica, de análise mesmo, tá? Mas muitas pessoas chamam de casas populares, sabe, casas populares? Se você pegar as casas populares, elas que são assim, uma igualzinha a outra. Aqui em São Paulo a gente tem a Companhia de Habitação, a Coab. Então a Coab faz casas populares, que são todas iguaizinhas, né? Então o pessoal chama de Coab de rico, que é tudo igual também. Tem uma diferença, né?
nos bairros populares, né? Nos residenciais populares, do tipo Coab, fica tudo igualzinho, só que as pessoas podem modificar. Normalmente essas casas aqui, ó, elas não são possíveis de serem modificadas, fazer o famoso puxadinho, né? Então a pessoa não pode imprimir sua marca nelas. E até os armários embutidos, você não pode mudar, né? Então aqui, ó, veja, isso significa que uma pessoa também não precisa morar em condições precárias. Ela tem que ter uma casa que seja um abrigo, mas que seja mais que um abrigo, né? Texto 6, então, né? Vista de fora, a casa convidava a imaginação a dançar. Olha o texto literário de Visão das Plantas. Nos passeios dos choupos que ladeavam. Olha que bonito, olha a poesia, né? A casa convidava a imaginação a dançar. Aqui nós temos um texto literário. Aqui nós temos um gênero, né? Que é o gênero... veja, por exemplo, que gênero se aproxima? Que gêneros literários são cobrados, por exemplo, na Unicamp e na FUVEST, por exemplo? Crônica, né? A crônica, ela te permite usar a linguagem figurada, ó. A casa convidava a imaginação a dançar. Nos passeios dos choupos que ladeavam, a fachada caiada há anos espiava a rua com discrição. Olha a utilização aqui da prosopopeia. A casa espiava a rua. Eu posso usar isso na dissertação? Olha, uma ou outra figura de linguagem você pode usar, tá? Mas se você usar muita figura de linguagem, às vezes o texto fica carregado, deixa de ser dissertação e passa a ser, né, uma crônica ou outra coisa. Tem que tomar cuidado com esse recurso, mas pode usar, tá? A coberta de era, como de barbas, aqui é a vegetação que vai tomando, né? Porque a casa estava abandonada há muito tempo. Confundia-se com o quintal, que apesar do abandono, teimava em apontar na direção do sol e namorava os muros. A umidade das plantas havia dado conta da areia das fundações, enchendo os tetos de bolor, comendo os rodapés, expondo as empenas dos telhados. Era a fome da natureza que a comia aos poucos, as plantas, né, que são a natureza, iam devorando a casa, né? E o capitão Celestino, que tinha voltado, né, essa casa, a casa em que ele passou a infância, ficou muito tempo fora, a casa está abandonada, os parentes dele já morreram, então ele está voltando. Diante do seu fóssil, a casa, uma partícula dessa fome que se estendia à rua e sublinhava a dimensão de sonho da arquitetura, né? Os telhados e os beirais haviam sido transformados pelo destino dos seus habitantes à medida em que estes tinham partido e morrido. O mar, chegado da praia, mudara a casa, secando as vigas nas quais agora, como na casca de um barco, o caruncho rejubilava, assim que a temperatura subia. Então os carunchos comendo, né, estrutura de madeira. Agora veja, aquela casa no passado foi um lugar de infância do capitão Celestino, provavelmente ele tem relação afetiva com ela, tem memória ali. Só que ele deixou a casa está muito tempo fechada, as pessoas, ele não morou mais, saiu dali, né? Não tem mais. Então, o que aconteceu? O que aconteceu quando aquela casa, as pessoas saíram daquela casa? Olha lá. Tornaram-se aos poucos em coisa e fora perdendo o que a vontade humana nela tinha imprimido. Então, pensa na casa padronizada, ela é armação de cimento e metal. Aquela casa virou o quê? Coisa, pedra, né? Por quê? Porque ó, a vontade humana nela tinha imprimido, é a alma, né? A história, é a memória, são as vivências que você tem ali que dão vida à casa. Fora lambida pelo vento, como costa, o areal e as florestas. A maresia havia curtido a sua pele e a de seus donos. Já estão mortos. Não era mais uma pessoa, a casa. A imagem de quem a construiu. Então a casa não tinha mais resquícios da memória, né? Mais um volume de pedra, cal e madeira. Quando o João Gomes fala, eu quero uma casa sertaneja, não uma casa quadrada, ele falou, eu quero uma casa com que eu me identifico, que tenha vida, onde eu possa me encontrar, né? Ter afeto, e não uma casa, né, fria, uma casa de pedra, cal e madeira, né? Então, aproveitando esse texto, né, quando ele não era mais uma pessoa, a imagem de quem a construíra, né, mas um volume de pedra, cal e madeira. Olha o que aconteceu com a casa. Agora, olha o texto do Heidegger, o que diz. Habitar é o modo como os mortais são e estão sobre a terra. É pertencer, resguardar cada coisa em sua essência. Ou seja, pertencer é dar. Então você pertence àquela casa porque aquela casa tem a sua alma, tem a sua história, tem a sua identidade. E aí, gente, indo além da coletânea, a gente pode pensar lá no Saudosa Maloca, né? Saudosa Maloca, a Maloca querida, din onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Então, mesmo a Maloca, né, pode ser um lugar de afetividade. Olha essa expressão popular, você pode usar, lar, doce lar, né? Ou seja, doce por quê? É o lugar do afeto. Quem casa quer o quê? Casa, porque a casa é o lugar onde você vai construir a sua vida afetiva com sua esposa, com seus filhos, ou com seu esposo e com suas filhas,
né? Ou com sua esposa, seus filhos e filhas e por aí vai. Tá? Bonito, né? Então, gente, podemos pensar no quarto de despejo, principalmente, ó, quem vai prestar UFO, né? A UFO está cobrando casa de alvenaria da Maria Carolina Maria de Jesus, né? A Carolina Maria de Jesus escreveu quarto de despejo. Eu deixei um textinho aqui, né? Em quarto de despejo, né? Diário de uma favelada, o quarto de despejo, a favela. Ela, a Maria Carolina de Jesus, ela sai do interior de Minas, vai para o Rio de Janeiro, né? E aí ela. São Paulo, desculpa. São Paulo. E aí ela vai viver. O quarto de despejo é fantástico, vale muito a pena ler, né? Ela vai relatar a miséria, a fome, né? Viveu como catadora de papelão, né? Viveu como empregada, enfim, né? O quarto de despejo, que normalmente é aquele quarto para onde você faz o que, onde você, né, deixa aquilo que não serve mais nada, né, é onde ela habita, né, obviamente aí o que acontece, ela escreve isso na forma de diários, né, e uma literatura poderosa, esses diários são descobertos e são publicados pelo Aldário, um jornalista, né, e aí ela ganha fama, um sucesso total, né. Casa de alvenaria é quando ela sai da favela e são diários, né? Ela vai contando a sua vida, né? Muito bom, são muito bons, é uma literatura poderosa. Casa de alvenaria é quando ela se muda para Osasco, né? Mas ela não se muda, né? Então veja, aí você tem esses dois espaços, né? O quarto de despejo e a casa de alvenaria, é uma transformação na vida dela. Então é o diário que ela escreve, né, e ela vai relatando o sucesso, a saída dela da favela, o sucesso que ela faz. Né, então ela vivia viajando, autografando, saindo da imprensa, saindo na televisão, no rádio. Né? E aqui eu coloquei dois trechinhos da Conceição Evaristo que estão no prefácio, né, de Casa de Alvenaria. Né? E aí é interessante, ó, como relata em Casa de Alvenaria, Carolina sonhava em adquirir uma casa de alvenaria e sair da favela com seus 3 filhos, mas não foi assim o que aconteceu. Né? Os 4 deixaram a favela do Canindé sob pedradas e se mudaram para Osasco, passando porque no quarto de despejo ela desce a lenha, fala muito mal, né, da vida na favela. Passando a morar, aliás, essa questão foi questão da UFO, né? A UFO colocava uma alternativa que dizia que ela tinha uma ideia feliz da favela. Não, né? Ela desce a lenha, ela sai sob pedradas de lá. Né? E ela fala, nas primeiras entradas, nos primeiros textos do diário, ela mostra essa mudança dela para Osasco, mas ela vai morar no porão oferecido por um empresário. Né? Sua aspiração levou um grande golpe. E ela logo percebeu que sua nova vida não seria somente flores, ainda haveria muitos espinhos pelo caminho. Então ela vai falar de vários problemas que ela continua tendo, né, nessa vida pós-sucesso. E aí, nos últimos registros do diário dela, né, ela tinha comprado uma casa, né, mas a imobiliária estava enrolando para entregar, então ela não chega a se mudar para a casa de alvenaria, mas ela fala dessa casa, né, da possibilidade de se mudar para uma casa. Mesmo a saída da favela e a ida para o porão, que era a casa dela naquele momento, ela não se sentia bem, ela era maltratada, os filhos eram maltratados, né? Ela tinha que viajar, chegava, a casa estava toda arrumada, ela não se sentia pertencente àquilo, então ela queria uma casa para ser dela. Né? O livro termina exatamente quando ela está tentando resolver, né, que ela compra a casa e aquela família, né, teria que deixar a casa e é o Casa de Alvenaria, né, volume 1. Né? Então, você pode trazer essa referência da casa como lugar de pertencimento, né? Citando aí a Maria Carolina de Jesus. Gente, só para finalizar então essa parte da aula, depois que a gente lê a coletânea, a gente vai planejar o nosso texto. E a gente sempre trabalha, né, com uma fichinha, né, que é um projeto de texto que você faz esquematicamente antes de escrever. Né? Então você parte da frase temática, a importância da casa para a vida das pessoas, entende, né? O que é casa aqui, né? Se é para a vida das pessoas, então é a casa como lugar de pertencimento, identificação, valor afetivo, que está lá na pintura do Volpe, que está lá na música do Zé Rodrigues, que está lá na conceituação de habitar do Heidegger, que está lá na ideia de casa, né, de Jamila, na visão das plantas, que é
também está lá no texto 2, né, no texto lá do Instagram, né, e também no texto 1 a gente vê, né, isso. Mas tem um outro sentido, né, que é o sentido da casa quadrada, valor venal, né, de status financeiro, de status econômico, status social. Então qual é o problema? Né? Então qual a questão? Então vamos pensar o seguinte, a importância da vida da casa para a vida das pessoas. Então você poderia se perguntar, qual a importância da casa para a vida das pessoas? Né? Aí você poderia começar respondendo, né? Vamos problematizar. Importância, né, é o valor. Lugar de pertencimento, identificação, valor pessoal, digamos assim, uma importância positiva. Mas tem um problema. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, o pensamento crítico, né, como eu disse a vocês, o pensamento crítico, ele vai problematizar. Então, mas, né, entretanto, as casas são padronizadas, né, em função do quê? Do status, né? Então aí qual que é a ideia dessa padronização? Qual que é a consequência da padronização? A despersonalização, né? Por quê? Em busca do que se vai? Do pertencimento social associado a valores de consumo. Então, qual é a pergunta? Né? Então a gente tem que aprofundar. Se eu parasse por aqui, se eu falasse que ela é um lugar de pertencimento, mas pode ser também, né, um lugar de padronização, de despersonalização, né, eu não estaria aprofundando. Como é que eu aprofundo? Buscando as causas. Olha aí. Qual a causa dessa forma de ver a casa? Quais as consequências? Então, se a casa é tão fundamental como um lugar de pertencimento, então por qual razão seu valor venal tem prevalecido? Né? Aí você vai dizer, em função do mundo, né, que a gente vive, que coloca, né, o dinheiro, o status econômico, tá certo, acima dos outros valores. Né, gente? Depois você então vai construir a sua tese respondendo essa questão, vai selecionar os argumentos, hierarquizar, selecionar o repertório, hierarquizar e, né, colocar lá a conclusão. Tá? Tudo isso de forma esquemática antes de escrever o seu texto. Né? Então nós ficamos por aqui, tá? Quero agradecer muito quem acompanhou essa aula, né, de modo síncrono, né? E agradecer quem também está assistindo essa aula gravada. Tudo bem? Tem ainda uma quarta parte aqui, né? Que é o Caio, tá certo? Que vai falar para vocês sobre mentoria, orientação para além da redação. Um grande abraço e estamos com. Veja, matriculem-se no curso. A gente está com uma proposta super legal, estamos com um preço super bacana, tá? Entra no nosso WhatsApp, fala com a gente, visita lá a nossa landing page, onde a gente tem lá a descrição do curso, o programa do curso. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos trabalhar, vamos aprender a escrever, aprendendo a pensar. Um grande abraço.